Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E o nome de sua Mãe Maria Santíssima. Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, a mais esse encontro que nós nos aproximaremos de Jesus na Eucaristia, cada vez mais perto para receber a Ele. Hoje, eu, Micaele, nós vamos falar aqui sobre a Igreja de Cristo. Vamos só passar um pouquinho revisando o que nós falamos no encontro passado. No encontro passado, gente, nós falamos sobre a Santíssima Trindade. Nós falamos que nós acreditamos, como igreja, que existe um só Deus em 3 pessoas distintas. Esse é um dogma de fé, é um dogma que a nossa pura razão é inalcançável, mas a nossa razão também, a gente pode ir compreendendo aos poucos o que é este dogma e o que é a Santíssima Trindade. Então, recordemos desse encontro sobre a Santíssima Trindade, falamos também nos encontros passados sobre a pessoa de Jesus, e hoje nós vamos falar sobre a Igreja de Cristo. Como chegarmos à Igreja de Cristo? O que é essa igreja? Quem é essa igreja? Por que ter uma religião? Hoje a gente vai falar sobre tudo isso, tá bem? Então vamos fechar um pouquinho os nossos olhos, vamos fazer a nossa oração inicial, entregando a nosso Senhor Jesus, pelas mãos de Nossa Senhora, todo esse encontro. Que o nosso coração ele possa ser um terreno fértil para bem adentrar nos mistérios de Jesus, para bem adentrar nos mistérios da igreja, e que ele também possa receber, que ele possa entrar no nosso coração e o nosso coração receber todo esse amor, toda essa inteligência, toda essa grandeza que vem dele através de sua igreja. Então que possamos entregar nas mãos de Nossa Senhora e que ela nos conduza com o auxílio do seu divino esposo, que é o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Possamos pedir também a intercessão do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estivemos e continuaremos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, meus irmãos, hoje, como eu falei para vocês, a gente vai falar sobre a Igreja de Jesus Cristo. Então, vamos começar lá no princípio, né? Vamos começar entrando num caminho lógico para que a gente consiga compreender o que é essa igreja e por que, de fato, ela é a igreja que veio de Jesus Cristo, fundada por Jesus Cristo. Então, vamos lá. Vamos lembrar dos nossos encontros passados, né? A gente confirmou aqui, com argumentos da Sagrada Escritura e com argumentos lógicos de que Jesus, de fato, é Deus que se fez homem. Sendo ele Deus, ele morreu, como a gente sabe, né? É relatado nos evangelhos que ele morreu, mas logo após ele ressuscitou. Porque sendo ele Deus, a morte não teria como vencê-lo. Jesus é Deus, ele é infinito, ele é grandioso, então a morte não poderia vencê-lo. Logo, a promessa de que ele iria ressuscitar se cumpre e ele de fato ressuscita. Só que essa ressurreição, ela vai além de só um testemunho. Ela vai também para nós. Porque Jesus, quando ele redimiu os nossos pecados através do seu sacrifício, ele também nos deu o acesso ao céu. Então, em Jesus, nós conseguimos de volta a ponte que nos interliga até a Deus, que uma vez estava quebrada, né, pelo pecado original de Adão e Eva. Nós, por hereditariedade, passado de pai para filho, nós herdamos esse pecado. E que Jesus, pelo sacrifício perfeito, redimiu esta culpa infinita. Então, o sacrifício infinito foi remido pelo... A culpa infinita foi remida pelo sacrifício infinito. Então, em Jesus, a gente tem essa ponte que novamente nos ligou a Deus. Ou seja, a vida eterna aqui na Terra, ela não existe. Jesus, ele provou que, com a sua ressurreição, que ele iria ressuscitar e iria de volta para o Pai. E esse também é o nosso fim. Porque a vida eterna aqui na Terra, ela não vai existir, pessoal. Todos os dias nós nos deparamos com a realidade da morte. E nós temos a nossa finitude também. Então, um dia nós iremos também partir.
E essa realidade que transcende o material, que passa o material, essa realidade sobrenatural, só nos foi conseguida graças ao sacrifício redentor de Jesus. Então, foi através desse sacrifício que nós tivemos novamente o acesso ao céu. Só que aí, desde então, né, a gente já sabe que nós somos feitos, viemos de Deus e voltaremos para Deus. Mas e o que aconteceu? Como a gente vai fazer isso? Como eu, Micaele, posso ir para o céu? Como você que está aí me assistindo pode ir para o céu? Como a gente vai garantir que nós de fato iremos para o céu e não iremos para o inferno? Como garantir esse caminho seguro para seguir ainda aqui na terra? Vamos aqui comigo. Vamos analisar um pouquinho sobre a ascensão de Jesus. Jesus, como a gente sabe, é relatado nos evangelhos, ele veio, ele se encarnou no seio da Virgem Maria, ele depois do batismo, perpassou um tempo junto com os discípulos, né? Pregou a boa nova, anunciou a boa nova. Desde então, depois, ele falou que iria morrer e depois falou também que iria ressuscitar. Só que o que acontece, né? Os discípulos e os apóstolos que estavam ali com ele, depois que Jesus ele ressuscitou, eles ficaram um pouco chateados, um pouco tristes, porque eles viram que Jesus não estaria mais ali no meio deles, né? E aí eles sentiram como se Jesus tivesse os abandonado. Só que, gente, vamos analisar um pouquinho. Na passagem, por exemplo, da ascensão. Peguem aí para mim, produção, adiciona aí para mim a passagem de Mateus 28, do 16 ao 20. Hoje a gente vai usar muito a Sagrada Escritura, então assim, se vocês estiverem com ela por perto, vão pegando aí, que aí a gente vai adicionando as passagens para vocês e vocês vão dando uma olhada junto, certo? Mateus 28, do 16 ao 20. Vamos ler aqui junto comigo, certo? Deixa eu pegar aqui também, é o tempo que vocês pegam. Mateus 17. Vamos lá, gente. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhe tinha designado. Quando o viram, adoraram, e, entretanto, alguns hesitaram ainda. Mas Jesus aproximou-se e lhes disse: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as e observai tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Então, gente, o que é que Jesus fez aqui, né? Logo após ele passar pela ressurreição, ele levou os seus apóstolos, levou os seus amigos mais íntimos, que são os apóstolos, levou-os até um monte e ali ele apareceu para eles e disse que ele estaria com eles até o fim do mundo. E também pediu para que eles propagassem o evangelho, né? Então ele falou que era para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinar tudo o que eles aprenderam de Jesus. Então o que acontece? Jesus, ele não nos abandonou. Nesse momento, ele também não tinha abandonado os apóstolos. Ele continuou, porque ele disse que estaria com eles até o fim do mundo. Então, a gente tem duas opções aqui. Nós temos que Jesus sendo Deus, porque de fato ele é, e remido toda a humanidade, ele seria acessível a todos. Se ele é Deus, ele é onipresente, então ele seria acessível a todos. E nós, pela remissão dos nossos pecados, também poderíamos ter acesso a ele. Ou seja, Jesus não nos abandonaria. E ele também deixou os instrumentos para propagar a sua verdade, os instrumentos para propagar a fé, os instrumentos para propagar a sua doutrina, que foi justamente os apóstolos. Ele deixou os ensinamentos para que os apóstolos propagassem através do testemunho, através da pregação e afins. Então, a gente tem essas duas coisas que provam que Jesus não nos abandonou e também não tinha abandonado os apóstolos. Embora ele tivesse ascendido aos céus e agora está assentado à direita do Pai, ainda assim ele é acessível. Ele é acessível porque ele é Deus, onipresente, e nós também ganhamos a remissão dos nossos pecados, portanto, nós também podemos ir até o encontro dele. Só que aí, vamos lá. O que acontece? Como, então, se eu sei que Jesus é Deus, ele ascendeu aos céus, mas ele não me abandonou, ele é acessível,
Mas como então eu posso fazer parte dessa vida divina? Como então eu posso ir de encontro a Jesus? Como então eu posso, com a minha finitude, com os meus limites, conseguir alcançar o reino dos céus que ele ganhou por mim, né? Então, como a gente pode fazer isso? Primeira coisa, nós sabemos que nós seres humanos, para nós seres humanos, é impossível que a gente consiga chegar até a Deus com os nossos próprios méritos. A gente pode ver isso em Gênesis 11. Produção, bota aí Gênesis 11. Como eu falei, a gente vai usar muito a Bíblia hoje, certo? Gênesis 11, do 1 ao 9. A gente vai ver aqui a passagem das Torres de Babel, que justamente vai exemplificar o que eu estou falando para vocês. Só um instante. Gênesis 11, do 1 ao 9. Vamos lá, gente. Toda a terra tinha uma só língua, e serviam-se das mesmas palavras. Alguns homens, partindo para o Oriente, encontraram na terra de Senar uma planície onde se estabeleceram. E disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos e cozamo-los no fogo. Serviram-se de tijolos em vez de pedras e de betume em vez de argamassa. Depois disseram: Vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre, cujo cimo atinja os céus. Tornemo-nos assim célebre o nosso nome, para que nós não sejamos dispersos pela face de toda a terra. Mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que construíram os filhos dos homens, e disse: Eis que são um só povo, e falam uma só língua. Se começam assim, nada futuramente os impedirá de executarem todos os seus empreendimentos. Vamos, desçamos para lhes confundir a linguagem, de sorte que já não compreendam uns aos outros. Foi dali que o Senhor os dispersou daquele lugar para a face de toda a terra, e cessaram a construção da cidade. Por isso, deram-lhe o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra, e dali os dispersou sobre a face de toda a terra. Então, o que a gente tem aqui, gente? A gente tem a passagem das Torres de Babel, em que nós podemos ver que os homens tentaram construir uma torre que fosse até o céu. Mas o que aconteceu? Eles não conseguiram, obviamente, e o próprio Senhor desceu até a eles, falou com eles e disse: Olha, não vai dar certo isso aqui. Vocês vão construir, mas eu peço para que vocês desçam, para que assim a gente consiga. Eu vou dar a confusão a vocês, né, a confusão das línguas, mas é justamente para estabelecer uma unidade. Porque o que acontece? Nós, seres humanos, com as nossas próprias capacidades, se cada um de nós fôssemos um líder religioso, existiria muita divisão, existiria muita confusão. Então, o próprio Senhor, ele colocou no nosso coração esse desejo da unidade. E é por isso que ele, naquela época, ele confundia os homens, para que assim eles pudessem buscar essa unidade. Não com as suas próprias forças, mas a unidade verdadeira, que futuramente iria ser revelada através do Espírito Santo, através de Jesus, que é a Santa Igreja Católica. Tudo bem? Então, vamos continuando. Como eu falei, nós somos limitados, nós, com nossas próprias forças, não conseguiríamos alcançar até a vida eterna. Mas e aí, Micaele, como então eu vou alcançar a vida eterna, se eu, com as minhas próprias forças, não posso? Vamos lá que a gente tem aqui uma solução. Gente, Deus, ele é infinito e de máxima grandeza. Jesus, por ser Deus, ele se torna infinito também de máxima grandeza. Se nós não somos infinitos, então a gente precisa ocorrer uma coisa para que a gente consiga ter acesso ao céu. É unirmos-nos ao próprio Cristo. Nos unirmos a Deus. E como a gente faz isso? Vamos analisar um pouquinho a palavra religião. Religião, ela vem do latim, que significa religare. É como se fosse o prefixo re e o ligare, que aí junta as duas palavras e dá o religare. O que seria essa palavra? É religar, reconectar. Então, quando a gente tem uma religião, a gente tem uma religação. Nós nos ligamos a Deus novamente. Então, quando as pessoas elas falam assim, eu acredito em Deus, mas eu não tenho religião, porque religião não salva. Gente, isso é antropologicamente errado. Né? Isso não tem como a gente explicar. Porque no momento em que nós cremos em Deus, a gente está se religando a Ele. Se nós cremos em Deus e nós estamos nos religando a Ele, nós então possuímos uma religião. Só não sabe qual é.
Um Deus a gente está acreditando, mas qual é essa religião de fato, a gente não sabe ainda, né? Só que vamos analisar um pouquinho. Como eu falei para vocês, qualquer religião que o fundador é um homem, ele não passa de uma torre de Babel. Como a gente viu no exemplo lá da passagem da Torre de Babel, quando o homem ele tenta com as suas próprias capacidades subir até a Deus, ele acaba recaindo. Ele não consegue, porque nós seres humanos somos finitos, nós não possuímos a infinitude que vem de Deus. Então o próprio Deus ele vem ao nosso encontro para nos levar até a Ele. Dado que só existe um Deus, então só pode existir um caminho, só pode existir uma verdade. E quem é que falava pra gente que era o caminho, a verdade e a vida? Vamos lá relembrar um pouquinho? Isso mesmo, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém iria por ele, senão... Perdão que eu perdi aqui. Perdão, gente. Ninguém vai ao Pai, senão por ele. Pronto, voltei. Quando Jesus fala que ele é o caminho, a gente vê nos versículos seguintes a passagem da videira verdadeira, que ele fala, né? Permanecei em mim, e eu em vós, e eu permanecerei em vós. O que seria esse permanecer? Seria literalmente permanecer. Quando Jesus fala que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, então nós temos que permanecer ligados a ele. Nós temos que nos unir a esse corpo. E se a gente sabe que nós, com as nossas próprias forças, não conseguiremos chegar até ele, ele, por misericórdia e bondade, vem até a nós e nos adere ao seu corpo. E o que é esse corpo de Cristo, Micaele? Somos nós, a igreja. Então, se nós temos um só Deus, um só caminho, nós temos também uma só religião e uma só verdade. Por consequência, temos também um só jeito de unir o humano ao divino, que é justamente pelo caminho que a gente vai já continuar e saber qual é. Tá bem? Então, como eu falei para vocês, Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Isso não é eu, Micaele, que estou falando. É a própria Sagrada Escritura que fala, é o Catecismo da Igreja Católica que fala. Onde a gente pode ver na Sagrada Escritura que Cristo é a cabeça e nós somos os membros? Lá em Colossenses 1, esse não precisa anotar, produção, valeu. Lá em Colossenses 1, a gente pode ler essa pequena passagem que São Paulo fala, né? Agora eu me alegro de sofrer por vós, completando em minha carne o que falta nas tribulações de Cristo, em seu corpo, que é a igreja. Então aqui, São Paulo ele fala claramente que Cristo é a cabeça e o seu corpo é a igreja. Não só isso, a gente pode ver também as passagens da conversão de São Paulo ao catolicismo, ao cristianismo, que foi justamente no momento em que ele estava perseguindo os cristãos, que antes o nome dele era Saulo, né? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a gente vê que ele estava ali perseguindo os cristãos, e naquele momento ele cai em si, Jesus aparece até a ele e fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento, Saulo não estava perseguindo Jesus de fato, até porque Jesus ele já tinha subido aos céus. Mas quando Jesus ele quis falar, porque me persegues, ele estava se referindo justamente ao seu corpo, que é a igreja. Saulo perseguia os cristãos. Então, Jesus estava se referindo justamente a esses cristãos. E quando ele falou me, ele incorpora esses cristãos ao seu corpo. Então, quando ele fala disso, ele fala também do seu corpo, que é a igreja. Tudo bem? Então, vamos lá, continuando. Então, a gente sabe, mais uma vez, só ratificando. Um só Deus, uma só verdade, um só caminho, um só jeito de unir o humano ao divino. Continuamos nesse caminho aí. Gente, comumente nas religiões, sejam elas religiões pagãs, sejam elas religião cristã também, a gente vê que dentro dessas religiões nós temos hierarquias. Então, sempre tem um líder religioso lá, que aí ele tem a hierarquia e aí as hierarquias vão descendo. Só que assim, como a gente sabe que só existe um caminho e uma verdade, nem todos os líderes religiosos ou sacerdotes das outras religiões provêm de Deus, né? Podemos, então, por um argumento lógico, a gente dizer que nem todo mundo vem de Deus, né? Até porque, gente, como eu falei para vocês, imagine aí se todas as pessoas se autodenominassem sacerdotes ou pastores. Não precisa nem imaginar não, gente. A gente vê aí, né, comumente, pessoas se autodenominando pastores, líderes religiosos. O que acontece? Acontecem diversas divisões.
Por exemplo, a gente vê a igreja protestante. Cada igrejinha de bairro que a gente vê, tem um pastor lá pregando uma coisa, aí na outra igreja tem outro pastor pregando outra coisa, e a gente vê milhões e milhões de denominações protestantes, que cada uma tem um credo. Isso é uma divisão, isso não é unidade, isso não é a unidade que lá na carta aos Efésios São Paulo falava, né? Um só Deus, um só caminho, uma só verdade. Não é a unidade que o Senhor mesmo falou, né? Que nós devemos ficar em unidade para que todos sejam um. Como assim, se cada pessoa tem um credo, e eles dizem que o Espírito Santo vem e age sobre cada um deles, se ainda possui uma divisão? O Espírito Santo ele não tem como dividir as pessoas, ele une as pessoas. Então, não tem como qualquer sacerdote, qualquer líder religioso prover de Deus. Ele tem que vir justamente do Pai, ele tem que vir da unidade, prezar por essa unidade. Então, recordemos, pois, lá desde o princípio. Nós sabemos que Jesus, ao longo do seu tempo pregando o Evangelho, ele passava e ele chamava muita atenção, né? Muitas pessoas o seguiam. E aí teve um momento na Sagrada Escritura que ele escolheu 72 discípulos para pregarem a palavra, né? Então, ele escolheu aqueles 72 discípulos justamente para trabalhar no serviço ao povo. Tá bom. Então, e aí ele começou, né? Começou o serviço do diaconato, que é justamente os diáconos. E aí, depois, ele escolheu os 12, né, os 12 lá, e dentre esses 72, ele caçou a dedo os 12, que são justamente os 12 apóstolos, e que foram escolhidos para propagarem de maneira fiel, de maneira única, a sua verdade. Logo após a ascensão do Espírito Santo, logo após a ascensão de Jesus, ocorreu o momento do Pentecostes, que é justamente o que a gente vai celebrar amanhã, a solenidade de Pentecostes. E naquele momento, desceu o Espírito Santo sobre os apóstolos, né? Como a gente pode ver aqui nesse ícone maravilhoso, que Nossa Senhora estava lá junto com eles, e os 12 apóstolos estavam juntos em oração, e naquele momento desceu o Espírito Santo sobre eles. Eles foram os escolhidos para propagarem essa verdade, para guardarem o depósito da fé. Então, dentro dessa hierarquia, a gente tem, né, a hierarquia que começa com o episcopado, que é justamente os bispos, depois os sacerdotes, que são os presbíteros, e depois os diáconos, né, que é o diaconato. Perdão. Deu aqui um negócio na garganta. Vamos lá. Continuando. Quem são, então, os diáconos? Como eu falei para vocês, os diáconos, eles são justamente os escolhidos para o serviço ao povo. Então, como fala em Atos 6, que a instituição dos diáconos, né? Nós atenderemos sem cessar a oração e aos ministérios da palavra. Apresentaram-nos os apóstolos e eles, orando, impuseram-lhe as mãos. Então, nesse momento, alguns apóstolos estavam ali e eles impuseram as mãos sobre os escolhidos, e aqueles escolhidos foram justamente os diáconos para servirem ao povo e pregarem a palavra. Então, justamente essa função dos diáconos. E nós temos também a função do sacerdócio, dos presbíteros, que são justamente aqueles que foram instituídos para ficar à frente de uma pequena comunidade. Na Sagrada Escritura, a gente pode ver essa instituição lá em Atos 14, 23, que justamente São Paulo e Barnabé, eles passam pelas comunidades cristãs, e assim eles instituem sacerdotes, que são justamente aqueles que ficariam à frente das comunidades, e também fariam parte do culto divino. Eles teriam o acesso ao culto divino, que é justamente a Santa Missa. E depois a gente tem o episcopado, que são os bispos, né? Os bispos são justamente os sucessores dos apóstolos. Então a gente tem os discípulos e temos os apóstolos. E quem são esses apóstolos? Quem são esses bispos? São justamente aqueles que possuem o poder das chaves. Por exemplo, lá em Mateus 16, se eu não me engano, a gente tem a profissão de fé de São Pedro.
E naquele momento, Jesus ele olha para São Pedro e diz: Tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. E ele, naquele momento também, ele dá o poder das chaves, né? Tudo que ligares no céu será ligado na terra, tudo que desligares no céu será desligado na terra. Então, sobre Pedro, Jesus instituiu o episcopado, e sobre Pedro também, ele instituiu a Santa Igreja. E é através de Pedro que a gente possui uma sucessão apostólica, né? Pedro, sendo o primeiro papa, ele impôs as mãos sobre outro apóstolo, para que outro apóstolo impôsse a mão sobre os outros apóstolos, e assim a gente tivesse uma sucessão apostólica. Basicamente, a gente tem desde São Pedro, mais ou menos 266 papas instituídos, né? E o papa atual, ele é o Papa Francisco, que é justamente o 266 Papa, que eu me esqueci agora como é o nome cardeal dele. Mas entenderam, né? O Papa Francisco, ele é o último Papa que foi eleito pela Igreja, e ele é o Papa participante dessa sucessão apostólica, e é o que institui a unidade a essa Igreja. Então, vamos lá. A gente viu as características da Igreja de Cristo, mas qual é essa igreja? Então, a gente viu que nessa igreja deve-se existir um só Deus, um só caminho, uma só verdade, deve-se existir uma hierarquia, e uma hierarquia muito bem posta na Sagrada Escritura, né? Com diáconos, bispos, sacerdotes. Mas e qual é essa igreja? Qual é essa igreja de Cristo? Existem diversas igrejas de Cristo por aí, né? A gente vê a igreja cristã do não sei o quê, igreja não sei o quê. Mas qual é a igreja de fato? Qual é a igreja que a gente está falando aqui? Gente, vamos lá, tentem adivinhar junto comigo. Durante um milênio, houve uma unidade dentro da igreja. Houve uma só igreja, que foi justamente a Igreja Católica, dentro de um milênio. Por que eu falo um milênio? Porque assim, lá pelos anos 1500 e bolinhas, 1517, se eu não me engano, surgiu a Reforma Protestante, que foi justamente com Lutero. E foi o que começou a dividir a igreja de fato, né? Óbvio que não foi só isso, existe também o grande cisma do Oriente. Mas a gente teve essa divisão maior justamente com a Reforma Protestante. Então, dentro de um milênio, houve uma unidade na igreja, e essa unidade, ela vinha da Igreja Católica. Por que eu falo isso? Gente, Santo Inácio de Antioquia, ele foi discípulo de São João, ou seja, é lá do século I, logo depois de Jesus. Ele foi nascido entre 68 e 100, pelo ano 68 e 100 depois de Cristo. Foi sucessor de São Pedro, e ele já falava, prestem atenção no que ele falava: onde comparecer o bispo, aí esteja a multidão. Do mesmo modo que onde estiver Jesus, aí está a Igreja Católica. Então, já no século I, século depois da morte de Jesus, depois da ressurreição, já no século I, ele, Santo Inácio de Antioquia, que foi sucessor de São Pedro em Antioquia, ele sucedeu São Pedro no episcopado lá de Antioquia. Já desde esse século, ele já falava que a igreja verdadeira era a Igreja Católica. Então, não tem como nós sairmos dessa verdade. Não tem como admitirmos que toda religião salva. Não tem como admitirmos que qualquer caminho leva a Deus. Não existe isso, porque, como eu falei aqui para vocês, nós com as nossas próprias forças nunca conseguiremos chegar até a Deus. Mas Ele, por misericórdia, vem ao nosso encontro e nos adentra junto com o corpo dele, e assim a gente consegue ter acesso à vida eterna. Então, o que significa, para finalizar, o que significa a palavra católico? Católico, ele vem do grego, que significa universal, sobre o todo. E, para finalizar, tem um artigo no Catecismo da Igreja Católica que justamente exemplifica isso, né? O patrimônio sagrado da fé, contido na Sagrada Tradição e na Sagrada Escritura, foi confiado pelos apóstolos à totalidade da Igreja. Ou seja, a Igreja Católica, ela guarda o depósito da fé, e é nela que a gente consegue caminhar por caminhos seguros para então termos acesso ao nosso fim último, que é estarmos com Deus na plenitude dos tempos, na vida eterna. Então, gente, a Igreja Católica, ela detém toda essa verdade. E eu estou falando aqui com vocês com categoria de que ela é, de fato, o único caminho que a gente deve trilhar. Então, vocês que estão se preparando para a Sagrada Eucaristia, saibam que fora dela não há salvação. Fora da Igreja Católica não há salvação, a não ser
por ignorância invencível. Se a pessoa ela nasceu sem compreender que a verdade plena está na Igreja Católica, aí sim Deus, por misericórdia, pode agir nessa pessoa e pode salvar essa pessoa. Mas se você que está me escutando sabe que a verdade plena está na Sagrada Escritura, está na Sagrada Tradição, está no Sagrado Magistério e ela também é guardada no depósito da fé que é a Igreja Católica, então saiba que você sabe qual é o caminho seguro, você sabe qual é o caminho perfeito que a gente consegue ir ao encontro de Deus. Tudo bem? Então, eu termino com essa frase, né, que é o fora da igreja não há salvação. E de fato, gente, permaneçam na barca de Pedro, permaneçam na barca da Igreja Católica, conheçam cada vez mais ela, amem a igreja de vocês, rezem pela igreja de vocês, especialmente no dia de amanhã, que nós comemoraremos a solenidade de Pentecostes. Nós comemoraremos essa solenidade que o Espírito Santo reaviva no coração dos apóstolos esse desejo de buscar almas, de ganhar as almas para Deus. Então, que possamos, nesse momento, fechar um pouquinho os nossos olhos e... Fechar não, vamos olhar um pouquinho para o ícone da Santíssima Trindade, né? Que possamos pedir a Nossa Senhora, ela que é mãe da igreja, para que ela possa santificar os nossos sacerdotes, especialmente os sacerdotes da nossa paróquia, que é o Padre Jesus, o Padre Júnior, tem também o Padre Gleidson, os nossos padres falecidos, que ela possa rogar pelas almas deles, o Padre Anísio, o Padre Teodoro e tantos outros também que já estão na vida eterna, se Deus quiser. E que possamos pedir a ela também que possa nos conduzir nessa verdade que é guardada no depósito da fé da igreja, que ela também é mãe. Então, que possamos pedir através dessa Ave Maria, rezando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então é isso, meus irmãos. Fiquem com Deus. Que vocês possam cada vez mais buscar e amar a igreja de vocês, e a Igreja Católica, perdão. E até a próxima. Salve Maria, viva Cristo Rei. Tchau, tchau.